uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Deus. Bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Para os que estão nos visitando, sejam bem-vindos. E hoje, como diria um certo apresentador de televisão, o tema é liberdade, ponto de interrogação. A gente que conhece. Liberdade mais um tema que eu tive esse tema na mente por um tempo, e eu vou apresentar algumas escrituras, e aí você em casa, em grupo, como você preferir, você pode procurar na Bíblia, estudar e se aprofundar. Só vou colocar uma introdução e apresentar esse conceito de liberdade pelo que a gente vê na Bíblia. Mas como eu disse, você pode se aprofundar depois, estudar mais a respeito, que eu acredito que é muito importante. Não dependa de alguém falando por 40, 50 minutos, ou como eu costumo, 1 hora. Vai e se aprofunde em casa. Mas o tema hoje vai ser liberdade, ponto de interrogação. É muito importante esse ponto de interrogação no final. Mas vamos começar com uma oração. Deus, obrigado mais uma vez por mais um domingo e por estarmos aqui presentes e poder ter essa comunhão como discípulos. Obrigado por nos dar a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Amém. Eu te peço para que o Senhor nos ajude a conformar a nossa mente de acordo com a Tua palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor pensa a respeito de cada coisa, para não sermos escravos de ideias de homens, mas que possamos olhar para a Tua verdade, olhar para o exemplo daqueles que Te seguiram, que nós possamos seguir esses passos e entender o que significa liberdade verdadeira. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda agora a nos concentrar na Tua palavra e nos dar discernimento para conseguir entender o que ela nos diz, e que nós possamos aprender e aplicar essas coisas na nossa vida. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Liberdade. Bom, é uma palavra, eu não vou dizer que é moda, mas é uma palavra que sempre está na boca das pessoas, e para algumas pessoas beira uma religião. Elas querem ser livres, e se alguém perde a sua liberdade, é um desastre. Algumas pessoas, quando a gente pensa, existe algum escravo ainda hoje, é um terror. Você sequer pensar que hoje em dia uma pessoa possa ser escrava de alguém de verdade, alguém domina sobre ela. E realmente é muito triste, né? Nós evoluímos, digamos assim, socialmente, até chegar num ponto em que hoje, até onde eu consigo pensar, não existe mais nenhuma sociedade que aceite a escravidão, pelo menos não como era um tempo atrás. E se existe, é crime. O que não era verdade não muito tempo atrás. Se a gente pensa na humanidade sobre milhares de anos, 100 e poucos anos atrás ainda existia oficialmente escravidão. Então faz muito pouco tempo que o homem pode dizer: eu tenho direito à liberdade. É pouco tempo. E a gente até já falou aqui a respeito disso. A gente fez aquele estudo sobre Onésimo, Filemon. Então naquele tempo
simplesmente existia o conceito de uma pessoa ser livre, mas existia a escravidão também. E a escravidão era absolutamente normal, completamente normal, a ponto de Paulo nem sequer contrariar a ideia da escravidão. Então, você é escravo? É escravo. A gente não vai agora dizer que todos os cristãos defendem liberdade total para todos os seres humanos e vamos iniciar uma revolução agora e chamar todos os escravos para se revoltarem. Não. Pelo contrário, não. Continua do jeito que está, mas, obviamente, conforme nós vamos aprendendo de Cristo, nossas vidas vão mudando. E conforme a humanidade foi reconhecendo alguns valores, foi entendendo, opa, na verdade isso aqui não está certo, escravizar outro ser humano. E por diversos motivos e interesses pessoais também no meio, acabou. Né? E a gente pode comemorar da mesma forma que a gente comemora muitas crianças hoje não morrerem de certas doenças, que hoje a gente diz, é absurdo uma criança morrer de uma certa doença, ou morrer de fome. Mas que antigamente era normal. Infelizmente, milhões, não só de crianças, mas adultos, milhões morriam de fome. Milhões. Dependendo da fase ali, em 1 ano, 2, era capaz de morrer uns 20, 30 milhões de fome. Então essas coisas, com o tempo, felizmente e graças a Deus também, foi tocando nos homens no decorrer dos séculos. E algumas dessas coisas a gente foi deixando para trás. Ao mesmo tempo, existe um certo conceito de que o homem ele pode ser livre de uma certa forma em todos os sentidos. Eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser. E esse é o conceito que a gente vai discutir hoje. Vamos começar em Romanos, capítulo 6. O famoso sou livre. Mas vamos ver até que ponto, né? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. Então essa foi uma carta escrita para os cristãos de Roma. É o que fala, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, que sentido faz isso, essa frase? Porque existia a lei dos judeus, então eram diversas leis. Então quem estava do lado de Deus era quem seguia e obedecia fielmente essas leis. Se quebrasse uma, é infiel, está mal diante de Deus. Então era na base, obedece, está bem, não obedece, está mal. Isso foi quebrado com Cristo, porque Cristo disse, eu ofereço agora a graça. Então mesmo que você peque, mas você se arrepende, Deus está olhando o seu coração. Então a lei a gente empurra de lado. E Deus passa a aceitar os homens pela fé e por essa graça. Deus perdoa os homens, permite que ele se levante de novo. Ele não precisa se tornar escravo da culpa, seja da culpa que ele mesmo se coloca ou que outros colocam, ou que Deus coloca. Esse homem se liberta. Essa é a liberdade, né? Só que aí ele diz aqui, então vamos pecar, porque então Deus liberou tudo, você pode fazer o que você quiser, vamos pecar à vontade? Claro que não, né? De maneira nenhuma. Não sabem, versículo 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça?
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então aqui no final do versículo 17, aliás no 18, você olha bem e fala, bom, a gente está falando sobre liberdade, né? Só que aqui ele fala, vocês foram libertados, opa, maravilha, do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quer dizer, saiu de uma escravidão e entrou em outra. Estranho, né? Mas vamos continuar. Falo isso, 19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O último versículo é bem famoso, né? Então você tem aqui uma discussão a respeito de escravidão, mas aqui fala sobre uma escravidão não física, espiritual. Mas da mesma forma que as pessoas não vão ficar nada felizes com uma escravidão física, de saber que você tem que obedecer a um outro homem que vai controlar a sua vida, que vai te dar ordens e você não pode nem sequer fugir, não pode escapar. Você está preso pelo resto da vida para aquela pessoa, a menos que ela te venda para outra, né? Que era assim que acontecia antigamente. Então, espiritualmente, acontece a mesma coisa, mas nem todo mundo, ou talvez até mesmo poucas pessoas, ficam tão indignadas. Porque a natureza do ser humano, que não anda com Deus, é ser escravo. Todo ser humano é escravo do quê? Do pecado, dos próprios desejos. E se você pensar em algumas das pessoas que mais pregam a liberdade, né, alguns grupinhos que gostam de, não, liberdade para tudo, a gente quer fazer o que quiser. A própria frase, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ter o direito de fazer o que eu quiser, já demonstra que a pessoa é escrava daquilo que ela deseja. A pessoa já confessou ali a escravidão dela, porque ela quer fazer o que dá vontade. E a vontade vem de onde? Da própria carne. Então a pessoa já se entregou, eu sou escravo, mas é que eu quero ser escravo de outras coisas. Mas ela não confessa com a própria boca que ela é escrava. Ela acredita que isso se chama liberdade. Então essa é a liberdade que o mundo hoje prega. Porque você já não tem que brigar porque alguém controla a sua vida. Espero que não. Infelizmente, sim, existem alguns casos de pessoas que são controladas por outras. Seja porque você acredita que aquela pessoa ela é essencial para a sua vida, porque talvez ela te dê orientação para a sua vida e você se submete a ela por vontade própria, ou talvez por coação. Talvez dentro de famílias existem, talvez não existe, infelizmente, mas dentro de famílias existem esse tipo de coisas. Talvez com amizades também. Algumas pessoas controlam as outras que, porventura, estão numa situação de fragilidade emocional. Elas podem ser abusadas dessa forma. E elas se tornam escravas também.
Então tem todo esse tipo de coisa, mas no geral muitas pessoas podem dizer, não, eu não sou escravo, sou livre. Então a liberdade física eu já tenho, mas elas não vão enxergar que elas são escravas espiritualmente. E nessa escritura, aqui a gente está vendo sobre, quase como uma ordem, né? Mas sobre uma orientação. Não sejam escravos do pecado. Se liberte do pecado. Porque isso é sim escravidão. Né? E um caso mais, eu vou dar um caso extremo, que é você pensar em pessoas que têm dependência química, que é complicadíssimo, é muito duro de lidar. Eu admiro as pessoas que têm a paciência e a capacidade de lidar com alguém que tem uma dependência química, porque assim, é absurdo o que você tem que passar para poder lidar com a pessoa, para ajudar, e sem saber se a pessoa sequer vai se recuperar um dia, né? Mas ali você vê um exemplo de uma pessoa que com muita dificuldade, dependendo do grau, né? Mas algumas pessoas conseguem se libertar e se libertam para o resto da vida, mas algumas não, vão passar o resto da vida talvez totalmente entregue ou com muita dificuldade vão se manter sóbrias. Tamanho é o poder dessa escravidão, controlando a vontade da pessoa. É duro. Então, como eu falei, esse é um caso mais extremo, mas nós podemos ter diversos outros tipos de escravidão que dominam o nosso coração, nossas vontades, nossos desejos. Não preciso citar, você mesmo pode tirar da sua cabeça, você vai ter alguns exemplos, talvez a sua própria vida, ou talvez você enxergando a vida das pessoas ao seu redor. Escravidão. A pessoa não consegue controlar a própria vontade, às vezes mesmo sabendo que é mal, mesmo sabendo que aquilo é ruim, que ela mesma se prejudica, ou que ela prejudica quem está ao redor dela, mesmo assim ela não consegue se controlar. E Deus vem para dizer, saia dessa escravidão, tenha domínio próprio, arrependa-se do seu pecado, abandone esse pecado e venha para mim. Mas a descrição que a gente vê aqui não é de eu vou te libertar e você vai ser livre, leve, solto por aí e você pode fazer o que você quiser. Não, eu estou te arrancando exatamente disso, porque se eu te deixar solto aí você se escraviza de novo. Até eu estava pensando nessa semana aqui, não é um exemplo de pecado, mas poderia ser. Pensei na minha própria vida, chegou um certo momento da vida que eu pensei, bom, agora acabei de sair do emprego, então em teoria agora não estou apertado financeiramente, então eu estou meio que solto, olha que maravilha, não tenho muito o que fazer. Acho que passou um mês eu já estava ocupado com alguma coisa de novo. Deu um mês essa teoria, essa liberdade teórica de agora eu estou livre para olhar ao redor e não fazer nada, talvez. Um bom tempo, não preciso fazer nada. Mas durou um mês isso e acabou. Não tinha mais a liberdade porque eu já fui lá e me enfiei em alguma coisa. E fiquei, em teoria, estava meio que amarrado naquilo que eu tinha começado. Comecei a fazer, agora vou continuar aqui. Um mês durou essa liberdade que eu imaginei que talvez durasse anos, que eu sempre poderia decidir para um lado, para o outro, para lá, para cá. Acabou, muito rápido. E essa é uma ilustração de que eu comecei a pensar na minha própria vida. Eu pensei, se hoje eu estivesse livre, em teoria, de novo, para fazer o que eu quisesse, não demoraria muito tempo para eu mesmo me amarrar de novo. Porque é da nossa natureza. Nós procuramos alguma coisa que nós desejamos e acabamos nos amarrando nela de novo. E o que Cristo fala, o que Deus fala, Cristo também, é sobre liberdade. No versículo 18 fala, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então o que Deus faz ele fala, eu vou te libertar
dessa escravidão do pecado, das suas vontades, e vou te libertar deles. Você vai ser livre do pecado. Você não vai ficar mais amarrado com ele. Você vai sentir a liberdade de se livrar da culpa, do peso da culpa, porque Deus tira essa culpa. E aí nós podemos ter paz, paz com Cristo. É essa paz que a gente diz, né? É essa paz de poder dizer, por pior que seja o que eu fiz, eu posso jogar para trás, esquecer e começar de novo, e eu confio que Deus me permite fazer isso e me perdoa, e eu posso começar de novo. Amém. Então você tem paz com isso. Só que aí você se liberta desse pecado e você faz o quê? Você se torna escravo da justiça. Peraí, não vai dar liberdade? E é por isso que o tema é liberdade, ponto de interrogação. Porque eu não consigo chegar a outra conclusão, a não ser que liberdade, esse conceito que as pessoas falam de ter uma liberdade absoluta, né? Eu vivo em liberdade, não existe. É um pouco absurdo de pensar, por isso que eu falei, pense em casa. Eu tenho que pensar ainda há muito tempo, tenho que meditar nisso, estudar. Mas é a conclusão, em teoria, que eu consigo chegar hoje, e eu não consigo fugir dela. Liberdade não existe. E se isso fosse ao vivo, tivesse gente assistindo, ia ter alguém lá com um monte de pedra lá para me apedrejar na hora que eu saísse. Que história é essa? Liberdade não existe, você está louco? Não. Existe como conceito, mas aplicada na nossa vida ela não existe. Porque nós precisamos escolher quem nós vamos servir. A nossa natureza como ser humano é de ser escravo. Nós somos dominados por alguma coisa. A liberdade que nós temos é, eu escolho para que lado eu vou. Eu me deixo escravizar pelo meu pecado, ou eu deixo me escravizar por Deus, que deseja o melhor para mim, amém, e que me orienta para o melhor, e que quer me dar um prêmio que é a vida eterna. Qual dos dois que eu vou escolher? Né? Quer dizer, falando assim é muito fácil de escolher, mas aí na prática, no dia a dia, você vai perceber, eu quero ir para cá, mas eu sei que Deus está falando que é para lá. E aí sim, aí você vai poder perceber quem me escraviza, quem manda em mim, quem determina os meus passos. A gente acabou de cantar agora aqui. Mestre, o título já é Mestre. Amém. Agora olha o que está escrito aqui. Abro mão da minha vida. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão de tudo, enfim, só para te seguir. Onde fores, eu irei. O que me mandares, farei. Porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Amém. Minha vida eu te dou. O melhor de mim eu te entrego, Senhor, meu Senhor. Amém. Eu vou ser sincero, eu não conseguiria escrever uma coisa dessa. Não conseguiria. Eu estou sendo desonesto se eu escrever isso aqui. Agora o que eu quero falar, eu estou falando agora que quem escreveu isso aqui é desonesto? Não. Porque nós precisamos cantar isso. Né? Então não é desonestidade cantar essa música. Mas o que a gente precisa é ter noção do que isso significa. Amém. E aí, você até pode me corrigir se eu estiver errado, porque se eu estiver errado não, se você não concordar comigo, eu realmente posso estar errado. Mas para mim isso daqui é simplesmente impossível, tá? Humanamente falando é impossível, mas é um ideal que nós precisamos procurar na nossa vida. Vamos conseguir? Eu imagino que nunca. Só que Deus sabe disso. E Ele sabe se nós amamos a Ele mais do que a nossa própria vontade. Então Ele vai falar, bom, olha, se você está com esse ideal de perfeição, né, Deus falando, né?
Você está com esse idealzinho aí de perfeição, você acredita que você pratica isso? Você está de brincadeira. Mas eu conheço o seu coração e eu sei que você quer fazer isso. E que você tropeça um monte de vezes. Mas eu não me importo e perdoo, porque eu sei que você busca isso. Eu sei que eu sou o mais importante na sua vida. Né? Então, como eu disse, se você para ver essas palavras, elas refletem exatamente o que a gente viu aqui. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, esse é exatamente o conceito. Tornar-se escravo. Ou seja, você escolhe continuar no pecado, mas se você reconhece, não quero mais isso, e eu quero andar com Deus, e eu quero o perdão dos meus pecados, o que acontece? Deus passa a ser o seu dono. E esse tipo de coisa já não pode ser mais uma coisa absurda. Você não pode se assustar ao ver isso daqui, porque isso é a verdade. Porque aí você tem que pensar na sua vida, e na hora que você vai tomar decisões, você tem que pensar, peraí, mas isso aqui é o que Deus quer? Cada decisão da sua vida. Né? A gente está falando agora sobre questão de ofertas e as decisões até financeiras das nossas próprias vidas e também da comunidade, vale isso também. Não resisto. Precisa ser falado. Isaac, ele foi muito suave, né, ao dizer sobre o que acontece por aí. Eu não vou ser. Existe estelionato. As pessoas são arrancadas do que elas têm. É criminoso e não acontece nada. E o pior, com a Bíblia. E aí a gente tem que entregar na mão de Deus. Mas não tem o que aliviar. Estelionato, isso é coisa do demônio. E o que eu fico abismado, né? E por outro lado, aí realmente é um exercício de confiança em Deus. Por que Deus ainda permite esse tipo de coisa? Mas elas estão aí, né? E aí a gente vê a questão da escravidão a homens e escravidão a Deus. Porque a nossa situação financeira, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Eu até já falei sobre isso, talvez no ano retrasado. Faz parte, como qualquer outra área da nossa vida, a área financeira também faz parte dessa escravidão da justiça. Eu preciso colocar nas mãos de Deus o que eu faço com o dinheiro que eu ganho, com o meu patrimônio, ou com a falta de patrimônio. Mas tem que ser colocada na mão de Deus. E aí, eu tomo decisões, e algumas delas também envolvem até mesmo entre elas, o que se faz em termos de ofertas. Porque não é só isso, são várias outras coisas, mas também ofertas. E ofertas, pelo que a gente vê na Bíblia, pode envolver o que se coloca aqui dentro da igreja, da comunidade, mas também tem fora. E é pessoal sua, mas é você como escravo pessoal de Cristo, vai ter que decidir com Ele o que Ele espera de você. É seu relacionamento com Ele. Se você é escravo da justiça, você tem que colocar o seu dinheiro nas mãos dele para poder definir o que fazemos com ele. Até isso. Nos relacionamentos, eu não posso me deixar levar em relacionamentos com base no que eu quero das pessoas. Eu sou um escravo da justiça. O que Deus espera que eu faça pelas pessoas. E não me aproveitar e ver o que eu consigo delas, para o meu prazer, para as minhas necessidades. Não, eu sou um escravo da justiça. O que Deus quer de mim, que seja feito para as outras pessoas nesse mundo. E aí você pode colocar todas as áreas, família e o que for, todas as áreas da vida
estão debaixo da autoridade de Deus. Isso é o que faz uma pessoa, né, que diz: abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos. Talvez eu tenha um sonho, eu tenho os meus, eu tenho particularmente os meus, e é um desafio. Eu vejo aqui: abro mão dos meus sonhos. Quer dizer, eu tenho alguns sonhos, e aí chega um certo momento em que eu preciso decidir: olha, talvez esse sonho aqui não é o que Deus quer para mim, e eu vou ter que enterrar um sonho. Não é agradável. Acho que não é agradável aqui para ninguém. Espero que você tenha sonhos, né? Mas talvez você tenha que enterrar alguns deles. Não é nem porque você não consegue executar, mas você se submeter a Deus e falar: não, esse sonho não vai acontecer porque Deus quer outra coisa. Isso sim é submissão. E é isso que Deus espera. Por quê? Porque Ele é carrasco? Porque Ele é autoritário? Não, porque Ele quer o melhor. Versículo 19, né? Continuar um pouquinho. Então, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então a gente vê que o resultado da escravidão do pecado traz o quê? Né? Você se entrega à impureza e à maldade e colhe maldade. A maldade produz maldade. Então esse é o resultado da escravidão do pecado. Temporariamente nós até podemos colher algumas coisas que parecem doces e agradáveis, mas o que fica no fundo da boca depois de algum tempo fica o amargo, porque é a colheita do pecado. E não só a colheita do que é ruim, da maldade que nós começamos a sentir, a maldade crescendo dentro de nós e ao nosso redor também. Mais do que isso, existe uma única promessa para o fim da nossa vida, que é a morte final, perdição. Então no versículo 22 fala, olha, no 21, que fruto colherem então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. E não é morte física, pode até ser, né? Você acaba adiantando a sua morte por você ir para o lado do mal. Mas todos vão morrer, todos nós, né? Talvez, não sei se alguém te falou isso, então eu estou falando agora. Você vai morrer, mais cedo ou mais tarde. Só que aqui ele está falando de uma morte que é muito pior do que essa, que é a morte espiritual, perdição. Mas agora, versículo 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então esse é o chamado de Deus: sejam escravos da justiça, sejam escravos de Deus, façam aquilo que Ele manda e o resultado é vida eterna. Vida eterna significa: eu vou viver aqui em santidade, vou colher coisas boas, vou sofrer em alguns momentos, mas no final o resultado é vida eterna. Amém. Vida eterna com Deus. Amém. Comunhão com Deus, e não morto e desaparecido. Viver com Deus. E esse é o chamado. Seja para você que já é cristão, para você não se deixar levar pela escravidão do pecado, não voltar para ele. E você que não é, tomar uma decisão e entender que aquilo que é a sua vontade é uma escravidão. Você continua sendo escravo dela e Deus quer te libertar disso. Vamos ver rapidinho, 1 Coríntios capítulo 7, só um trechinho. 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7.
Vamos começar no versículo 21. Bom, o tema aqui do capítulo é bem mais complexo que isso, mas a gente não vai falar sobre essas coisas hoje. Mas aqui no versículo 21, está falando sobre não se deixar levar por ensinos falsos, em parte falando sobre liberdade também. E aí no versículo 21 ele fala: foi você chamado sendo escravo? E aqui ele está falando sobre escravo de verdade, né, que tinha um dono, como era naquela época. Então ele está falando: foi você chamado sendo escravo? Olha a resposta: não se incomode com isso. Hoje a gente ouve isso, é absurdo. Mas falando: não, nem se incomoda com isso não. Aí continua: mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então, se você tem como, seja um homem livre, deixa de ser escravo de uma outra pessoa. Se não conseguir, tá bom, também não faz a menor diferença. E se você ler o restante do capítulo, você vai entender o porquê, que tipo de mentalidade existia ali. A mentalidade é desse mundo, então nem vale a pena ficar lutando por essas coisas. Jesus está voltando logo, então você é escravo, vai se ocupar com outra coisa, deixa para lá isso. Agora, se você vai conseguir, tá bom, consegue, é uma coisa boa, você vai ser livre, de repente você pode ser útil de uma outra forma, sendo um homem livre, mas se você não puder conseguir também, deixa para lá, não importa. 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então, olha a jogada que ele faz aqui. Ele fala: se alguém foi chamado pelo Senhor sendo escravo, é liberto e pertence ao Senhor. Então, como ele inverte as coisas, fala: você acha que você é um escravo, só que em Cristo você passou a ser livre. Amém. Porque você é livre do pecado. Então, tem alguém lá te dando ordem, é muito ruim, e infelizmente tinha sim essa coisa de se você tinha um dono muito mau e cruel, ele podia te espancar e até mesmo te matar, ninguém estava nem aí, você era objeto. Nem sempre era assim, mas muitas vezes podia ser, mas do nosso ponto de vista, cruel, absurdo, e é mesmo, né? Mas aqui ele fala: não, você é liberto, agora você é liberto, você está liberto, você é um homem livre em Cristo. E aí ele fala o contrário: semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então ele relativiza tudo, ele fala: olha, o que as pessoas enxergam hoje como liberdade, não importa. Vocês estão focando no que é humano, no que é físico, no que é terreno. Foque naquilo que é espiritual. Você é livre do pecado, isso é o que importa. O restante que está na sua vida é problema? É problema, você pode sofrer consequências, mas isso fica em segundo plano, porque o que importa é a sua liberdade espiritual. Versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Chega até de certa forma irônico aqui, né? Porque ele está falando literalmente sobre escravidão. E aqui ele fala: vocês foram comprados por alto preço. E era exatamente isso. Os escravos podiam ser vendidos. De um passava para outro. Mas o que ele está querendo dizer aqui é: Jesus nos comprou espiritualmente com um preço muito alto, que foi o sangue dele. Amém. Então, nós fomos literalmente comprados e arrancados do pecado. Então, não se deixem escravizar por outros, porque, primeiro, nenhuma dessas pessoas que estão tentando nos escravizar pagou nada por isso. Elas não pagaram, então elas não têm o direito. Então, como que você pode ser escravo de um dono e vai trabalhar para outro? Não faz sentido, né? Quer dizer, se existisse algo assim naquele tempo, seria punido, com certeza. Porque não existe, tá? Eu te comprei, eu sou seu dono, sou eu que mando. Por que você está fazendo o que o outro manda lá? Quem te mandou fazer isso?
Então aqui ele está falando, você foi comprado por Cristo por um preço alto, não se deixe escravizar por outros. Né? E isso é uma coisa que é muito importante de se falar, nós não podemos ser escravos de ninguém que tente nos influenciar mais do que Cristo. Amém. Ninguém. Nossa influência tem que ser Cristo. E nós temos que tomar cuidado com as influências que outras pessoas podem ter, porque é bom que nós vamos nos influenciar. Nós precisamos receber ajuda uns dos outros, mas jamais nos submeter a ponto de que aquela pessoa se torne a fonte da nossa iluminação, a fonte da verdade, a fonte de tudo aquilo que é bom. Eu não consigo chegar diretamente com Deus, eu preciso daquela pessoa, ela que vai me trazer o bem, o conhecimento, a justiça. Isso não pode existir. Nós precisamos de Deus e uns dos outros de forma igual. Então não se deixem escravizar. Não se deixe escravizar por alguém que chegue querendo te determinar, olha, isso é o certo, isso é o errado. E obviamente a gente tem que tomar cuidado também de ter o outro lado, né? Tem gente que vai pegar essa escritura aqui, vai imprimir, vai colar no carro, vai colar, vai fazer grafite em casa. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Ninguém manda em mim, não. Só Deus. Ninguém me escraviza. Esse é o tipo de atitude de alguém que não tem nem mesmo Deus como dono, como Senhor. É alguém que na verdade quer dizer, eu não quero que ninguém mande e ninguém me dê nem isso aqui de conselho ou de palpite na minha vida, porque eu determino. Talvez a pessoa não queira confessar isso com a boca, mas no final das contas o que ela realmente vive é, quem manda em mim sou eu. Ninguém fica me dando palpite ou querendo me explicar ou muito menos me corrigir, porque se Deus quiser Ele me ensina o que é o certo e o que é o errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de escritura e sermos honestos com Deus. Nenhum ser humano pode nos escravizar, e é isso que acontece com algumas pessoas. E com outras, elas levam tão a sério o não ser escravo dos outros, que na verdade ela se afasta de todas as pessoas e se fecham para o bom aconselhamento, para a ajuda cristã que a gente dá como parte da família de Cristo. Então, no versículo 24, ele termina: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. E aí ele está falando sobre essa questão do judeu, que era judeu, e aí ele quer converter o outro que não era judeu, a ter que seguir as leis dos judeus também, senão ele não é cristão de verdade. Então, foge do que a gente está falando aqui, foge do tema, mas é por isso que ele fala isso. Se você foi chamado dessa forma, é assim que você deve ficar. Aceite a Cristo, seja obediente, mas não tenta seguir regra que alguma pessoa tentou colocar em você. Não faça isso. E para terminar, João capítulo 8. João capítulo 8. Bom, eu falei um pouquinho sobre a minha indignação com algumas coisas, e essa aqui é outra. E assim, o que acontece assim, com essa escritura, quer dizer, não com a escritura, mas com o uso dela que andou sendo feita por aí, me ajuda a entender como eu preciso ser misericordioso e reconhecer a minha posição espiritual precisando de misericórdia. Porque quando eu vejo uma escritura assim sendo usada publicamente, é nojento. E aí eu fico pensando, como que Deus permite que alguém pegue um trecho da Bíblia e saia por aí usando como se fosse, sei lá, um slogan? Isso é demoníaco. Né? E o pior de tudo é entender o que ela diz ainda. É o mais absurdo, mas como eu falei, é um exercício de misericórdia.
Então, eu faço questão de falar aqui, não por mim, mas para que vocês tenham um pouquinho de noção do que se passa na minha cabeça. Então, estou confessando aqui, preciso de misericórdia, porque é de deixar maluco. Olha aqui, João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aqui está falando sobre verdade. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você vê o nome verdade, você pode colocar Jesus no lugar ali, que é a mesma coisa, porque ele era a verdade. E o que é verdade? Não é uma questão de uma frase ser verdadeira ou falsa, não é isso. Porque verdade significa aquilo que você sabe que é o correto, verdadeiro, só que aplicado na sua vida. Ou seja, o que você diz e o que você faz coincidem, e o resultado daquilo é algo bom. Isso tudo é verdade. Não é simplesmente, eu falei uma frase que é considerada verdadeira. Isso não é verdade. A verdade, Cristo eu falo, eu sou a palavra, e eu vivo o que eu sou, que é a palavra. Então aqui, olha isso: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, se vocês obedecem, praticam aquilo que eu falo, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, não adianta só concordar, ouvir e falar, é isso mesmo. Não, você tem que praticar aquilo, mesmo quando é difícil, mesmo quando a sua vontade de não fazer. E aí ele diz: e conhecerão a verdade. Então você não consegue nem sequer conhecer a verdade se você não ouve, pratica e vê o resultado dela e reconhece, é isso mesmo. Agora eu estou vendo na prática. Isso sim é conhecer a verdade. E a verdade os libertará. E aí a resposta daqueles homens lá, na lata: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Porque o conceito desses homens era, como a gente falou lá, essa liberdade terrena, se fala, né? Eu não tenho nenhum dono, né? Nem carta de alforria eu preciso, eu sou livre. Então, por que você está falando que eu sou escravo? Então, as pessoas no mundo, muitas delas nem sequer reconhecem que elas são escravas, acham que são livres, porque elas têm direitos, inclusive, muitas direitos. Boa parte das vezes elas podem fazer o que elas querem, escolher com quem casar, o que não é verdade em todos os países do mundo. Tem países ainda hoje em que você casa com quem os seus pais indicarem. Hoje, em parte, eu não acredito que seja liberdade, é quase escravidão, né? Porque o casamento é uma parte muito séria da vida, e você simplesmente aqui, é você. Então esses homens disseram: não, você pode, tem um monte de escravo por aí, Roma está cheio, aqui não tem não, aqui é todo mundo livre, você está falando loucura. Só que aí Jesus já dá a resposta, e é aqui que a gente termina. 34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, serão livres. Amém. Liberdade de fato é ser escravo de Cristo. Não esqueçam o conceito mundano de liberdade, de poder fazer o que quer, porque se você pensa nisso, então você é escravo do pecado. Então você é escravo, pior ainda. Mas se você é escravo de Cristo, aí você é livre, porque você se liberta desse peso, se liberta do resultado do pecado, e você vai colher a vida eterna no final. Amém. Então esse é o chamado para todos. Vamos terminar com uma oração. Amém. Deus, obrigado mais uma vez por nos permitir ler a Bíblia e entender essas coisas.
E aquilo que nós não entendemos, porque sim, tem coisas que nós ainda não entendemos, eu te peço que o Senhor, através do teu Espírito, nos abra nossa mente para entender. Para podermos entender o valor dessa liberdade que o Senhor nos dá. Porque em nós existe todo esse monte de desejos. Nós queremos fazer coisas, queremos passar por cima de autoridades, ou passar por cima de pessoas ao nosso redor que querem limitar o que nós queremos fazer, achando que isso sim é liberdade, poder fazer tudo o que queremos, quando na verdade isso é escravidão. Por favor, nos ajuda a ter isso no nosso coração e de boa vontade nos submetermos ao Senhor. Por favor, nos ajuda a entender que o Senhor quer o melhor para nós. Por favor, nos ajuda a sermos submissos, porque nem sempre é fácil. Em algumas situações é muito difícil, ainda mais quando nós queremos muito alguma coisa. Nós queremos passar até mesmo por cima da tua vontade, quando nós queremos a nossa. Por favor, nos ajuda a desejar mais o Senhor do que a qualquer outra coisa nesse mundo, qualquer experiência nesse mundo. Por favor, nos ajuda a vencer a tentação do pecado. Porque nós somos pecadores e a tentação continua dentro de nós. Por favor, nos ajuda nessa batalha. Por favor, fortalece o teu Espírito em nós, para nós vencermos essas tentações. Eu te peço por aqueles que ouvem a tua palavra, que querem se libertar do pecado, que elas possam ter firmeza e reconhecer que é muito bom viver na luz, como é bom poder viver em paz, e que o Senhor fortaleça a decisão de cada pessoa, de poder se livrar dessa mentira do pecado, da mentira que é vendida nesse mundo, e possa sim tomar essa decisão de vir para a luz e de viver junto com o Senhor. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda a lembrar sempre da vida eterna, de lembrar que vale a pena deixar tudo que é ruim de lado e deixar para trás. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá, pela tua graça, porque a cada dia que nós somos, sendo realmente sinceros, nós vamos perceber como nós somos fracos, como nós pecamos o tempo inteiro, mas nós confiamos na tua graça para poder deixar essas coisas todos os dias para trás, sempre continuarmos olhando para o Senhor e nos voltando para o Senhor, porque nós confiamos no teu perdão diário e confiamos que o Senhor vai guardar assim o nosso lugar com o Senhor nos céus, para vivermos com o Senhor e ter essa vida eterna. Eu te peço por isso, por favor, protege cada um, ajuda cada um nas suas dificuldades, nas suas lutas, no seu sofrimento, que cada um possa ganhar com o Senhor alegria e forças para superar qualquer dificuldade. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.